Boa noite, pessoal. Está começando mais um VivaF, um super evento, uma iniciativa da WTTC em parceria com o Conselho Regional de Educação Física. Começamos o evento em 2017, um evento pequenininho, uma ideia que a gente levou para o Conselho de Educação Física e que o presidente Nelson e o vice-presidente Pedrinho abraçaram essa ideia e a gente foi fazendo o evento crescendo. No primeiro ano ele foi pequeno, a gente fez só em São Paulo, e nos anos seguintes a gente já foi levando para os outros estados, já fizemos no Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Amazonas, Rondônia, Ceará, enfim, em diversos estados. Esse ano a gente já ia levar para o Brasil inteiro, mas devido à pandemia, a gente precisou mudar o formato e a gente colocou num formato online. Mas também, ao mesmo tempo, a gente colocou num formato desafiador. 30 dias, 60 palestras, só palestrantes feras da educação física, um super evento. A gente está chegando na reta final, faltam 3 dias, hoje é o antepenúltimo dia e quarta-feira acaba, mas a gente sempre, todos os dias, com super convidados. Esse evento, né, um evento onde todo mundo que participa, participa sem ganhar absolutamente nada, todos os palestrantes estão aqui por amor à educação física, por amor à profissão, nem o CREF, nem a WTC, nem nós demos as palestras, ganhamos qualquer coisa com isso. É um presente para você que é um profissional de educação física bacana, que gosta de estudar, e a gente quer mostrar uma nova cara da educação física. Menos só fazer e mais pensar, mais ensinar, mais profissionalismo, mais saúde, né? E para isso, a gente criou esse evento para a gente mostrar para a sociedade que a educação física não é mais só dançar, jogar bola, levantar peso, né? A gente estuda e estuda muito, né? E com caras muito bons. Então, para você que está assistindo aqui a gente, já aproveita que você está aí no YouTube, pega o link, coloca nos seus grupos de amigos, manda para a galera toda assistir. Hoje a gente tem 2 convidados super especiais, que vale muito a pena a gente escutar esses caras. Manda para eles, vamos fazer a sala ficar cheia. Lembrando, já aproveita, clica ali para seguir o YouTube do CREF, clica no sininho para ativar as notificações e também clica like nos vídeos, né? Você que está assistindo a palestra, que está ganhando esse super presente da gente, retribua, né? Coloque mais gente para assistir, dá um like ali, porque dessa forma o YouTube vai colocando as nossas palestras para ficarem como sugestão para outras pessoas que entrem ali e procurem atividade física, fitness, exercício, vai sugerindo para eles. Mas quanto mais like tiver, mais bacana, né? Lembra que esse é um evento seu, profissional de educação física, não é algo da WTTC ou do CREF, é um evento para a profissão, né? Então é bacana que você contribua para a profissão crescer. O chat da gente aí no YouTube, ele serve para você comentar sobre as palestras, sobre os palestrantes, para você colocar seu nome, a sua cidade, a sua faculdade, é para isso. Na medida que a palestra for passando, a gente vai liberar o link na hora que ele tiver que ser liberado. Não precisa ficar pedindo o link, que na hora que for para liberar, o nosso staff aqui, o Samuel, o Irving, que estão por trás de tudo isso, trabalhando um montão para a gente, vão colocar o link ali disponível para você. E se você quiser depois participar do sorteio, o sorteio acontece pelos comentários que você vai colocar lá no YouTube, no Cris Parente, no Instagram, nos comentários do último post que tiver lá, por ali a gente faz o sorteio, tá bom? Usem de maneira inteligente, e a gente, como todas as noites, né, fora os nossos 2 convidados, o Márcio e o Darlan, que estão aqui com a gente, que tem conteúdos bacanas para trazer para você, a gente tem nosso mestre de cerimônia de todas as noites, o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, Pedro Souza, o Pedrinho, meu grande amigo. Pedrinho já está dando saudade já, Pedrinho, já estamos chegando na última semana, nos últimos 3 dias. Verdade, Cris. Boa noite, Márcio, Darlan, todo o pessoal aí que já está, quase 200 pessoas já aqui na sala, no YouTube, e a gente está, hoje mesmo, até na diretoria do CREF, conversando, a gente fala assim que a pandemia, ela tem o lado ruim, a gente sabe da dificuldade que o profissional, muitas aí também passando dificuldade, algumas fechando, mas também a gente vendo o lado positivo, é que nunca se falou tanto da educação física, nunca se falou tanto uma educação física moderna, uma educação física com ciência, com conhecimento, principalmente com as primeiras demandas do Conselho, junto ao Comitê de Contingência do Governo do Estado, para mostrar que a educação física é uma ciência, que ela não poderia estar somente na fase verde, que ela teria que estar, pelo menos, na fase amarela, e isso aconteceu. Quer dizer, esse trabalho a gente percebeu até mesmo diante do Comitê de Contingência, que eles não sabiam o formato, os procedimentos que a educação física fez, como ela está sendo trabalhada, como ela está sendo tratada,
até mesmo pela resolução 639 do Ministério da Saúde, onde todos nós, da educação física, tivemos que fazer o curso do atendimento do Covid, quer dizer, fazer o cadastro, fazer o curso, e muitos colocaram como voluntários para esse trabalho. Então, esse é um lado positivo de falar muito da educação física. E o Viva também passou a ser assim, um divisor de águas com os eventos do CREF. Porque a partir do momento, quando a gente fala assim, fazer um evento 30 dias, 60, na realidade foram 65 palestras. E nós tivemos no dia 7, 4 palestrantes lá, falando da mulher no esporte, com o Zé Roberto Guimarães, com a Simone, com a Patrícia Medrado, com a Laurete Godoy. Nós tivemos dias como sexta-feira, 3 palestras, como a ginástica laboral também, 6 palestras. Quer dizer, e acabou tendo assim, um reflexo positivo, porque nós acabamos unindo a educação física em todo o Brasil. Nossa média aqui, todos os dias, no mínimo 16 estados. Chegamos já a atingir 22 estados, quer dizer, todos os estados presentes na nossa sala, aqui assistindo. Quer dizer, então, esse é o lado positivo que a gente tem de todo esse trabalho que foi feito. E o Viva Educação Física, como você comentou, começou em 2017, esse ano ganhou reforço também, que além do CREF e a WTTC, outros CREF também vieram junto nesse evento, que é o caso lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Distrito Federal, da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, e além do Panato Internacional Distrito Brasil, também fazendo parte nessa parceria. Então, isso daí acabou unindo a educação física, principalmente falando em ciência, falando em saúde, e como você falou, as melhores cabeças da educação física estão participando aqui do Viva, estão levando seus conhecimentos, levando suas experiências para todos aqui do Brasil. Então, agradecer aí o presidente Nelson, que está presente também aqui no nosso chat, e também a Janete, né, Cris? A Janete também tem que falar da Janete, que ela é a primeira a entrar na sala todos os dias. Todos os dias ela está aqui, é da Bahia, ela está aqui presente também. Eu acho que isso daí é muito legal. Então, agradecer a diretoria do CREF, além do presidente Nelson, o segundo vice, o Rialdo, o Panzetti, o Medalha, o Mário Charro, o Marcelo Casati, a Margarete, o Tadeu Correia, todas essas pessoas, a comissão de eventos, e a gente agora tem que montar, a comissão de eventos agora está com uma responsabilidade muito grande, porque vamos ter que montar aí novos eventos, que as pessoas estão cobrando aqui, agora, que pena, está acabando, como que nós vamos fazer? Então, a Cida Conte, o Valdeci, o Olivato, o Vladimir, o Toninho Lourenço e o Johnny, são da comissão, nós vamos ter, e eu também faço parte, então a gente tem que agora bolar algumas coisas, levar para a diretoria para a gente dar continuidade a esse trabalho. Então, é momento de agradecer a todos, agradecer aí o Márcio Atala, que é um dos primeiros palestrantes do ciclo do conhecimento, lá em 2012, ele fez as palestras presenciais, o Darlan também, uma novidade assim para a gente, que eu estava falando para ele aqui no off, que ele está lá, o governador do estado lá dele, lá, o Mauro Carles, foi meu amigo de infância, em Jussara, no Paraná. Jussara tem gente importante, né? Tem governador lá em Tocantins, isso daí. Então, muito legal. Mas mais importante é você, Pedrinho. Opa, não, lógico. Aqui para a educação física, com certeza, né? Isso daí. Mas vamos lá para a nossa primeira palestra, com o professor Márcio Atala, CREF 82.046, graduado em São Paulo. Ele vai falar sobre estilo de vida e saúde. Professor de Educação Física formado pela USP, pós-graduação em Nutrição, também pela USP, pós-graduação em Fisiologia aplicada ao exercício, consultor da Globo, do Fantástico, do Bem-Estar, quem não lembra, né? Do Fantástico Medida Certa, lá com o Ronaldo Fenômeno e outro, e vários trabalhos, um momento que também valorizou muito a educação física,
criador dos programas Bem-Estar e Menina Fé e colunista da Rádio CBN. Esse é o nosso palestrante aí, Márcio. Márcio, boa noite. Primeiro, um prazer ter você aqui. Já gravei algumas coisas lá com o Bem-Estar e sempre vejo você lá também. E é super bacana ver você lá e ver a educação física, que você é um dos caras que abriu as portas para a gente ali, né? E quando entrou, fez um trabalho muito bacana, muito legal, porque você é um cara que tem um pé na ciência. E levar a ciência para dentro da televisão não é fácil, né? Não é fácil, é uma briga, e quando a gente consegue, né? Quando a gente consegue fazer do jeito que é feito ali, é uma grande vitória. Então, primeiro te agradecer, né, por você ter aberto essa porta, pelo trabalho que você faz ali junto à televisão. Qualquer hora a gente se cruza ali gravando. Aliás, você também, por favor, quando você quiser, você vai visitar a nossa academia que está ali do lado. Tá todo mundo treinando lá com a gente. Michele está treinando com a gente, todo mundo treinando ali. E vai ser um prazer te receber lá também. E agradecer por tudo que você fez e por estar aqui hoje para a gente escutar um pouquinho de você. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, Pedrinho, obrigado, Cris, Darlan. A nossa área vive aí numa constante luta para ser reconhecida, para ser valorizada, e isso acho que parte também da gente, né? O quanto a gente vai mostrar essa nossa profissão, a importância dela, a relevância dela. E acho que todo o trabalho de todo profissional, o Cris, o Darlan, enfim, que conseguem os espaços, e os espaços não são fáceis de serem conseguidos, e conseguem levar uma mensagem da educação física que mostra a relevância dela na nossa saúde, na nossa sociedade. Eu acho que isso tem que ter todo o apoio de qualquer profissional de educação física. Como o Cris bem falou, coisa mais difícil que tem duas coisas muito difíceis dentro da televisão. A primeira, claro, é você tentar mostrar a ciência lá, porque a tendência ali é tratar a educação física como uma coisa não tão importante, como meio que uma diversão, não valorizar como ela tem que ser valorizada. E a segunda parte, que é muito difícil, é você manter essa exposição, esse espaço que a nossa área realmente precisa. Então, obrigado pelo convite. E eu quero falar nesses 30, 40 minutos aqui sobre a importância não só da atividade física, mas principalmente da atividade física, mas do nosso estilo de vida na nossa saúde. Eu fiz uma intervenção em 2016, em Jaguariúna, junto com a Faculdade de Medicina da USP, junto com alguns professores também da Educação Física da USP, onde a gente fez uma intervenção numa cidade inteira, durante um ano, para tentar mostrar que o investimento em estilo de vida vai ser fundamental, não só para manter a autonomia da população, mas para você mudar a forma que é gasta o dinheiro dentro da saúde pública. Então, a gente sabe que existe uma lei federal, você é obrigado a gastar um X em saúde, só que o que é gasto na prevenção, no estilo de vida, em hábitos saudáveis, representa menos do que 3% desse valor. Então, nossa proposta lá era: vamos melhorar o estilo de vida, mostrando que, naturalmente, a gente vai diminuir custo na medicina terciária e secundária, e, nisso, a prefeitura ia poder gastar mais com a medicina preventiva, com a medicina primária, né, que é com o nosso estilo de vida. E foi muito exitoso esse programa, a gente conseguiu mudar 40% da população. Isso me levou a fazer um documentário onde eu viajei, até vou pedir para o professor Pedrinho disponibilizar esse documentário aqui, para que todos possam assistir. Um documentário onde eu viajei para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para ver essas políticas de saúde pública que deram certo e eram baseadas no movimento. E eu comecei essa viagem conversando com o chefe de saúde pública de Harvard, e ele falando que 80% das doenças que acometem a população têm origem no estilo de vida inadequado. E aí, quando ele fala desses 4 pilares que a gente tem errado muito, ele fala do sono, que a gente tem dormido menos do que se necessita e não com a qualidade que se necessita.
Fala da alimentação, que a gente tem se alimentado mais do que precisa, nunca teve uma fartura tão grande de alimentos. Fala do que ele chama de espiritualidade, o enfrentamento das emoções, que nada tem a ver com religião, mas, enfim, como a gente enfrenta essas emoções. Isso hoje a gente sabe que reflete em expectativa de vida, em qualidade de vida, em surgimento de doenças. E ele fala, obviamente, no pilar que eu queria tocar aqui com vocês, que é o movimento, que é o sedentarismo. Se a gente pegar o sedentarismo, ele é o fator de risco mais presente na população mundial hoje. Cerca de 9% das mortes no mundo são relacionadas ao sedentarismo, ao movimento insuficiente. A gente está falando aí de mais de 5 milhões de mortes que poderiam ser evitadas todos os anos. Só no Brasil você tem praticamente 70% das pessoas que não conseguem atingir o mínimo de movimento recomendado pela OMS. E isso acaba sendo um problema de saúde pública. E não só um problema de saúde pública, mas um problema financeiro. Se a gente parar para pensar, em 2016, o custo do sedentarismo, monitorando só 5 doenças, passou de 68 bilhões de dólares. Então, por aí, a gente vê o tamanho do problema. Agora, como o Cris falou, nunca foi tão falada a importância da atividade física, né? As pessoas hoje comentam, se a gente perguntar para as pessoas, a atividade física é importante para a sua saúde? Essa resposta é 100%. Todo mundo entende hoje que o movimento, que a atividade física, ela vai ser fundamental para a nossa saúde. Agora, se essa consciência está presente na população, por que o número de sedentários aumenta a cada ano, né? Por que o sedentarismo passa a ser um problema de saúde pública? Por que as pessoas não se movimentam mesmo sabendo a sua importância? Fui buscar uma resposta junto com uma neurocientista que é super conhecida, é a chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York, e ela tem uma resposta muito interessante que faz todo sentido. Obviamente, o movimento é fundamental para o nosso corpo, porque pela própria evolução da espécie, o nosso corpo foi moldado para funcionar com o movimento. Porém, nosso cérebro é uma máquina super preparada para economizar energia. Uma máquina extremamente eficiente em poupar energia. Então, a gente tem a capacidade de automatizar as coisas, ou seja, a gente tem a capacidade de aprender a executar as tarefas até que elas se tornem automáticas e a gente acaba gastando muito menos energia para executá-las. Por que essa informação é importante? Porque cerca de 80%, 85% de tudo que a gente realiza ao longo do dia é automatizado. Ninguém pensa para andar, ninguém pensa para tomar um banho. Enfim, as tarefas já estão basicamente automatizadas. Tudo que a gente fizer no automático, o nosso cérebro, inconscientemente, ele vai decidir pela tarefa menos custosa, que gasta menos energia. Foi assim que a espécie sobreviveu. E hoje, a gente tem um meio ambiente perigosamente confortável. Muito celular, muito computador, muita tecnologia, muitas escadas rolantes, muitos elevadores, e a gente acaba não incorporando o movimento. O movimento, ele sempre esteve inserido na vida do ser humano por uma necessidade. E talvez esse seja o grande desafio da educação física e o nosso grande desafio agora, dessa geração que tem muita tecnologia. Como incorporar o movimento, já que ele não vai ser necessário para a nossa sobrevivência, né? As pessoas ganham a vida hoje sentadas, né? Não precisam caçar, elas comem com um simples aplicativo, elas pedem e a comida chega em casa. E esse é o desafio, né? Como que a gente vai reincorporar esse movimento na vida das pessoas, já que elas não têm essa necessidade? Acho que a primeira parte está muito bem encaminhada, que é esse amplo debate, essa comunicação e essa consciência da população que o movimento é importante. A partir daí, a gente tem que fazer que isso vire um hábito e a gente tem que assumir a absoluta incompetência até hoje de todos nós, da área de educação física, da área médica, porque a maneira que a gente tem
discursado e colocado isso para a população, não está sendo eficiente. Porque se a gente soubesse, se a gente estivesse comunicando da maneira mais eficiente, talvez os números de sedentarismo não tivessem crescido tanto. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é uma autocrítica de nós, profissionais de educação física, de como que a gente está comunicando a necessidade desse movimento, como que a gente está comunicando e que estratégias a gente está usando para fazer com que esse movimento seja incorporado pela população. Então, esse é um primeiro ponto. Claro que você vai ter N profissionais que têm uma boa abordagem, que têm um bom discurso, mas, no grosso, falando populacionalmente, isso não tem surtido o efeito que deveria surtir. Aí eu passei a fazer uma viagem por diversos países do mundo em que investiram em políticas de saúde pública que privilegiavam o movimento. E eu sempre gosto de falar de 3 pilares que são importantes e que a gente usou lá em Jaguariúna. Um primeiro pilar que eu gosto de falar é a educação. E, por isso, eu acabei indo para a Finlândia, que é o sistema de educação mais premiado aí atualmente, e ele é totalmente baseado no movimento, né? Então, em 2010, quem assistir esse documentário vai poder ver, eu entrevisto as pessoas que criaram essa metodologia de ensino, e em 2010 só 8% das escolas na Finlândia adotaram, hoje você tem 90% das escolas adotando esse sistema, esse modelo de ensino, onde o movimento está presente em 100% das aulas. Aula de educação física, aula de história, aula de geografia, aula de matemática, mas o movimento ele está presente. E eu lembro bem de uma pergunta, que obviamente eu não coloquei no documentário. Eu pergunto assim, esse sistema de ensino, ele foi feito pensando em tirar as pessoas do sedentarismo? E a moça me respondeu, nem passou pela minha cabeça. A gente fez esse modelo de ensino porque ele é mais eficiente para a aprendizagem. E aí eu quero abrir um parêntese sobre a importância do movimento para o nosso desenvolvimento cognitivo. Em 2003, em Chicago, foi criado o Hora Zero, numa escola por um professor de educação física e um neurocientista de Harvard. Qual que era a ideia? Vamos colocar todas as crianças, antes de começar as aulas, para correr 1 milha. E a gente, todos os dias. Então, a criança chegava na escola e antes de começar a aula, ela corria 1 milha. E a gente vai ver o que acontece, não com obesidade, não com dados metabólicos de saúde. A gente vai medir desempenho em matemática e ciências. Separaram essa escola de Chicago das outras escolas dos Estados Unidos e 2 anos depois, nos testes, nas provas de desempenho de matemática e ciências, essa escola estava em 1º lugar e 6º lugar, enquanto os Estados Unidos, as escolas americanas, estavam na posição de 22º e 26º lugar. Ou seja, a atividade física tem ganhos cognitivos. Então, só abrindo esse parênteses. Então, na Finlândia, eles criam o hábito do movimento na criança desde a infância. Então, eu gosto sempre de falar que foi uma política que começou lá pelas crianças, que tinha como base a educação e que acabou mudando hábito, mudando o estilo de vida da população e acabou mexendo um ponteiro na parte de saúde pública. Um outro pilar que eu gosto muito, uma estratégia que também a gente usou lá em Jaguariúna, é o meio ambiente. Quando você prepara o meio ambiente e força que a pessoa se movimente, ela vai se movimentar. E o exemplo mais bem acabado talvez seja Copenhague. Entrevistei o prefeito de Copenhague e ele explicou rapidamente como foi feito o sistema de transporte via bicicleta lá. Então, eles começaram há muitos e muitos anos, algumas décadas, preparando um bairro no subúrbio com educação, infraestrutura, para que as pessoas andassem de bicicleta, educassem a andar de bicicleta, os carros respeitassem os ciclistas, e a pessoa que saía desse subúrbio e ia de bicicleta até o centro da cidade, ela não pagava nenhum tipo de transporte público no centro da cidade. À medida que funcionou em um subúrbio,
em um bairro do subúrbio, eles conectaram a outro, até você ter toda a região de periferia conectada com o sistema de bicicleta. Quando eles conseguiram isso, no centro de Copenhague, eles dividiram metade carro, metade bicicleta, e dificultaram a vida do carro. É muito caro você tirar uma carteira de motorista lá. Então, as pessoas hoje, 80% da população se locomove de bicicleta ou a pé. Por quê? Porque você tem todo um meio ambiente que favorece. Você vai ter menos custo para fazer isso, você vai ter mais facilidade de ir e vir, e ainda você colhe dois grandes benefícios. Primeiro, de saúde pública, mostrando lá a quantidade de pessoas hipertensas, diabéticas, acima do peso, caiu bastante, e é bem mais controlado e bem menor do que a média da população mundial. E, obviamente, você tem um benefício incrível em relação... Hoje a gente fala tanto do meio ambiente, da qualidade do ar, é um outro benefício que ele escolhe. Algumas pessoas podem falar que em Copenhague é fácil. Eu não sei se é tão fácil, porque é um frio de machucar. E o mais legal, crianças de 3, 5 anos, e no documentário a gente mostra isso, debaixo de neve, indo com os pais pedalando. Lá nas escolas, para criar o hábito da bicicleta, as crianças tiram carteira de ciclista, carteira de motorista de ciclista, e isso já vai criando o hábito e vai criando a cultura do movimento. Mas acho que o exemplo mais bem acabado, e que eu gostei muito, foi de Seul, que na década de 70 tinha indicadores muito parecidos com o Brasil, em relação a PIB, em relação à obesidade, e hoje Seul tem, simplesmente, a Coreia, né? Uma expectativa de vida 10 anos maior que a do Brasil. Mas o mais interessante, naquele momento, na década de 70, eles tinham os 9 últimos anos da vida sendo vividos com algum tipo de dependência. Através de um programa de saúde pública, que o pilar principal é a atividade física, e no documentário, um ex-ministro e o responsável por esse programa conta muito, o principal pilar era a atividade física. Eles conseguiram diminuir esse tempo de pouca autonomia de 9 anos para 3 anos. Então, não foi simplesmente aumentar a expectativa de vida, porque, segundo esse ministro, esse nem era o objetivo. O objetivo era dar qualidade de vida às pessoas. E dar qualidade de vida para as pessoas passava necessariamente por incorporar movimento. Como que eles descobriram isso? Óbvio, além de você ter inúmeros estudos científicos, eles fizeram uma pesquisa lá e viram que as pessoas que mais viviam lá em Seul eram as pessoas que viviam no alto da colina e que caminhavam muitos quilômetros durante o dia. E aí, baseado nisso, eles começaram todo um programa de saúde pública. Então, resumindo um pouco, Seul tem um rio muito parecido com o Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, que corta toda a cidade, e que na década de 70 era tão poluído quanto o Rio Pinheiros. Hoje, você chega lá, é um rio absolutamente limpo, com margem caminhável em toda a sua extensão, com muitas lojas, muitos jardins, enfim, muitos cafés, e em cada uma das pontas você tem um equipamento público para que as pessoas façam atividade física. Então, você vai ter, num dos equipamentos públicos, aparelhos para os idosos, no outro, o pessoal faz muito Tai Chi Chuan, no outro, quadras de tênis, enfim. Você tem diversas possibilidades de atividade física gratuita para a população. E com, obviamente, uma boa instrução. O que é o mais legal disso? Lá, o sistema de saúde, basicamente, funciona da seguinte maneira. Se eu ganho muito, eu tenho desconto um pouquinho maior no meu salário, e quando eu vou fazer algum tipo de exame, eu pago um pouquinho. Se eu ganho menos, eu tenho desconto menor e pago menos. Mas eu posso pagar nada nos meus exames. Como? Estando envolvido em algum programa de atividade física, de saúde. Porque se eu estou envolvido nisso, eles entendem que o risco de eu adoecer é muito menor. Então, eu começo a ser premiado pelo meu estilo de vida. Não é à toa, Seul tem menos de 5% da população obesa, o Brasil já está com 23%.
E eles estão muito preocupados. Então, por exemplo, uma criança na Coreia, quando fica mais do que 3 horas à frente do computador, excluindo o tempo de escola, ele já tem centros de tratamento e dependência ao vício de internet e já tem orientações para as crianças se movimentarem. As aulas nas escolas lá têm 45 minutos e 15 minutos de intervalo para elas se movimentarem. Então, você tem um intenso incentivo ao movimento. Você tem políticas de saúde pública que privilegiam a atividade física. E aí você vai ter diversos ganhos. Você tem o ganho da Finlândia, que começou no cognitivo e respingou no custo de saúde. Você tem o ganho de Copenhague, que começou pensando no meio ambiente e acabou atingindo a saúde pública, né, com diminuição de custos. Na Coreia, mas o fato é que todos eles passam pelo movimento. A atividade física, eu não preciso falar, que acho que todo mundo que está assistindo esse bate-papo aqui é da área, sabe que você tem o benefício e o ganho emocional, cognitivo, social e, claro, metabólico e físico. Isso está implícito, né, no próprio nome. Então, eu acho que acho não, eu odeio essa palavra, eu tenho convicção, eu acredito fortemente que a atividade física ela tem que fazer parte de qualquer programa populacional de saúde pública. Só assim a gente vai conseguir mudar os dados do Brasil. Então, quando a gente ouve no meio dessa pandemia, né, alguns governadores, alguns prefeitos falando a vida não tem preço, eu vou gastar o dinheiro que for, nem que seja para salvar uma vida. Poxa, que bonito. Então, vamos começar gastando um pouquinho em políticas de saúde pública, onde a atividade física é o pilar principal, porque você vai estar diminuindo incidência de diabetes e hipertensão, por exemplo. Você vai controlar melhor essas doenças. Então, eu vou dar 2 dados aqui em relação a isso. Eu fiz parte de um comitê de elaborar o plano de governo de São Paulo, e eu fiz parte dessa parte de atividade física, qualidade de vida, junto ao pessoal da saúde, secretário de Saúde, Educação e Meio Ambiente. E aí tem um dado da Prefeitura de São Paulo que é muito relevante. Toda a verba da Secretaria de Esportes é menor do que o que se gasta em remédio para diabetes e hipertensão só nas UBSs. Olha que coisa. E aí a gente vai para um segundo dado, que é nacional. Cada 100 pessoas que têm hipertensão ou diabetes, só 8% controlam a doença. Então, vamos lá. Se eu tenho doenças crônicas, que a gente classifica ali como medicina secundária, um dinheiro mais ou menos de 23%, 24% de todo o dinheiro de saúde é gasto no controle dessas doenças. E se eu só tenho 8% da população controlada, a gente tem que admitir que não está sendo eficiente. Lá em Jaguariúna, claro, uma cidade pequena, um projeto piloto, em 9 meses, 40% da população diabética e hipertensa estava controlada, investindo em estilo de vida, tendo como base o movimento. Então, a atividade física ela passa a ser uma ferramenta fundamental para o sistema de saúde sobreviver. Porque eu recebi um convite no meio da pandemia para ser secretário de qualidade de vida. Eu não aceitei. O convite veio de uma pessoa que eu respeito muito, da área de saúde, ligada ao governo, e um cara que já foi secretário de saúde, um cara bem relevante no setor de saúde. E ele, quando foi me fazer o convite, ele falou: Márcio, você não tem muito mais o que fazer na Secretaria de Saúde, além de gestão, não dá mais para ficar construindo hospital, então você tem que melhorar a gestão, gestão e gestão. E a eficiência disso agora ela é limitada. A gente entende que um secretário, uma política de qualidade de vida, é que realmente vai fazer com que sobre dinheiro na saúde para que você consiga dar um amparo e um apoio à população
que obviamente vai adoecer, é normal, e que vai precisar de assistência. Então, já começa a ter um movimento em algumas esferas, em alguns governos, em pensar em programas de qualidade de vida. E aí vai um ponto de reflexão para a nossa categoria, para a nossa área. Quando você fala de qualidade de vida para uma pessoa, para na rua e pergunta para essa pessoa. Talvez ela aponte sem aqui nenhum tipo de disputa. O ponto é a alimentação. A alimentação é 80%, atividade física é 20%, né? E eu vejo muitos profissionais de educação física incorporar esse discurso, mas muitos. Mas me dá uma tristeza, é quase uma facada no coração, né? Qual alimento que vai aumentar o número de neurônios? Desconheço, cara. Mas eu sei que a atividade física regular e moderada aumenta o número de neurônios. Eu podia ficar aqui falando dos benefícios da atividade física por horas e horas, o Cris, o Darlan, o Pedrinho, e a gente, né? Então, está na hora de melhorar a autoestima, melhorar a capacitação dos profissionais de educação física, para que a gente possa, cada vez mais, se fortalecer como profissão, fortalecer o nosso discurso, entender onde a gente quer chegar, e unidos, né? Nossa área precisa ser mais unida, para buscar um espaço dentro de políticas de saúde pública, que é onde você transforma populacionalmente. Claro que o trabalho de todo mundo é importante. Tem as pessoas que trabalham em escola e é lindo o trabalho, tem pessoas que trabalham com necessidades especiais e é maravilhoso. Quer dizer, a educação física, ela consegue ter um alcance muito grande e vários tipos de atuação. Mas acho que chega um momento da gente fazer uma grande reflexão e falar, cara, não tem estilo de vida sendo sedentário. Eu considero uma pessoa sedentária potencialmente doente e não uma pessoa saudável. Por isso que eu acho que a gente tem que, nesse grande debate, nesses fóruns que a gente tem a oportunidade de participar, de levantar a bandeira da educação física como a ferramenta mais eficiente, essa frase nem é minha, é desse chefe de saúde pública de Harvard, é a ferramenta mais eficiente e mais barata quando você fala de saúde pública. Então, nós que somos formados, que somos capacitados a intervir com a atividade física, a gente deveria levantar essa bandeira, a gente deveria ocupar esse espaço, a gente deveria pleitear mais espaços em políticas de saúde pública. Realizar é muito difícil. É muito difícil. O Cris falou como é difícil abrir um espaço igual eu consegui ali, igual eu acabo ocupando na rádio, ali na TV Globo. É muito difícil. A que custo? A que custo? Todo mundo olha de fora e fala, pô, esse cara deve ter conhecido alguém. Não conhecia ninguém, cara. Projeto, leva, toma 99 nãos, toma um sim, e aí vai. E assim a vida foi, né? Ninguém bateu na minha casa e me entregou um projeto e um espaço para fazer. Então, a gente correr atrás, planejar, tentar ocupar esses espaços, mostrar uma informação de qualidade e a relevância da atividade física, é isso que faz diferença. Nos meus primeiros anos ali na Globo, sofrimento, porque o editor, a produtora, eles se movimentam, eles malham de vez em quando na academia, e eles achavam que sabiam muito mais do que eu. E eu lembro de uma frase minha para eles uma vez. Falei, deixa eu te falar, você opina e muda o quadro do Dr. Drauzio assim? Não, ele é médico. Falei, pois é, você também não é professor de educação física, então no meu quadro você não muda. Claro que você sofre muitas retaliações e, enfim, muitas coisas lá. Mas estou contando isso para mostrar que não é fácil. Fazer um projeto numa cidade como Jaguariúna não é fácil. Você tem que planejar, correr atrás. Mas vejo agora um momento de grande oportunidade. Como o professor Pedrinho falou, a pandemia foi ruim, isso é indiscutível. Nunca se discutiu tanto a atividade física. Nunca se falou tanto que pessoas fisicamente ativas
tinha uma resposta muito melhor em relação ao vírus. Então, acho que esse é um momento em que a atividade física está em alta, a discussão da atividade física está em alta, e se a gente puder, organizadamente, nesses fóruns, debater, e cada vez mais profissionais, e cada vez mais iniciativas vindo dos professores, tentando massificar e jogar para a população e entregar para a população uma comunicação simples de como a atividade física pode ser importante na vida de cada um de nós, e a gente entender que a nossa saúde, ela depende muito do nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida é aquilo que a gente faz na maior parte dos nossos dias, é muito importante ela ser protagonista da saúde dela. Porque é difícil, né, um professor de educação física se eleger com o discurso: olha, eu vou fazer você se exercitar todos os dias. É muito mais fácil alguém se eleger falando: eu vou construir um hospital do lado da sua casa. Então, acho que a gente tem que começar a se unir, acho que a gente tem que se unir mais, tem que ter um discurso, e, principalmente, a autoestima do professor de educação física é muito baixa. As pessoas têm vergonha, muitas vezes, de falar que é professora de educação física. Quantas pessoas eu não convidei para participar do Medida Certa e de outros projetos na Globo, e na hora de acreditar, em vez da pessoa falar: sou professor de educação física, essa pessoa chega e fala: não, eu sou fisiologista do esporte, eu sou especialista em movimento. Caraca, velho. Você é professor de educação física, e você tem que ter orgulho disso, cara. Se você não tem orgulho, tem alguma coisa muito errada, né? Se os professores de educação física têm vergonha de falar que são professores de educação física, tem alguma coisa muito errada com a nossa profissão. E eu acho que é hora da gente fazer esse tipo de reflexão, porque é uma profissão que você vai nesses países que eu viajei, ela é muito valorizada. Então, acho que confio e acredito fortemente que esse é o momento da gente ampliar esse debate, da gente entender que a nossa profissão é, sim, transformadora, é, sim, a ferramenta mais importante no estilo de vida, e, mais do que isso, ela é a mais acessível. Ninguém vai no nutricionista 5 vezes na semana. Ninguém consegue acessar um médico tantas vezes quanto a gente acessa uma orientação de um profissional de educação física. Então, era um pouquinho do que eu queria falar, da importância aqui do movimento, da importância que é a atividade física, mas, principalmente, a importância que o professor de educação física hoje tem dentro da saúde pública. Nesse jogo aqui, né, o professor de educação física é uma carta muito relevante. Essa era a mensagem que eu queria deixar para todos os professores de educação física que estão assistindo. E não sei se a gente vai ter algum tempo para alguma outra pergunta, acho que tem mais uns 5 minutos. Se tiver, eu fico super à disposição aqui para responder. Márcio, primeiro te agradecer, que sua fala ela é sensacional, é espetacular, né? A tua visão do mundo, a tua visão do que deve ser a profissão, e essa fala de a gente fala assim, olha, a gente mexe quando a gente mexe com as crianças, né? Que quando a gente mexe com as crianças com uma educação física que seja mais inclusiva, menos competitiva, a criança não tem maturidade para entender a derrota, e a gente tem uma educação física muito esportivizada muitas vezes, que faz a criança se afastar porque ela perde muitas vezes nos jogos que a gente elege, e esses exemplos do modelo do mundo são incríveis. E isso que você falou também sobre os espaços, né, como é uma briga, uma vez, não no Bem-Estar, que o pessoal é diferente, nem no Sport TV que eu gravo, mas um outro programa X da TV lá, me chamaram uma vez para eu fazer uma matéria que queriam que eu falasse sobre os perigos do Whey Protein, né? E eu falei assim, olha, perigo não tem. Eu falei, não, mas se tomar muito, eu falei, você quer falar sobre os perigos do excesso ou sobre os perigos do Whey Protein, né? E aí acabaram não me chamando para essa matéria, colocaram um médico que foi falar sobre os perigos. Então, é uma briga, né? É uma luta, né? Isso que você passou, eu não tenho a menor dúvida das conquistas que foram você conseguir todo esse espaço ali dentro, porque a gente tem que reverter, né? E aí eu também faço um papel do advogado do diabo, assim, a gente, educação física, a gente tem que fazer isso que você falou, a gente tem que ser mais unido, e a gente também tem que transmitir um pouco mais de confiança para as pessoas, mostrando que a gente estuda mais,
que a gente é menos jogador de bola e menos levantador de peso, menos dançarino, né? Que a gente é ciência, né? E que a gente tem aqui conteúdo, né? E aí a gente tem que fazer a nossa lição de cá. Aqui a gente está no ambiente de educação física, que eu falo, aqui é a hora da gente lavar nossa roupa suja e falar, ó, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Pra gente ganhar essa credibilidade que você ganhou com tanto esforço e que outros conseguem ganhar, mas sem isso, né? Sem essa galera toda aqui assistindo, a gente tem, sei lá, quase 400 pessoas na sala. Mas a gente tem 450 mil profissionais de educação física no Brasil. Né? E a gente tem que. E eu falo para todo mundo que assiste, que estuda, né, que acompanha, assim, vai buscar o teu amigo que não gosta de estudar e faz ele estudar. Porque esse cara tá fazendo gol contra, às vezes, né? Então a gente precisa estar junto, a gente precisa buscar esses caras que ainda não perceberam isso, né? E tua fala show de bola, cara. Só pode te agradecer pelo que você contou aqui pra gente. E essa tua experiência também internacional, junto com a parte política da história toda, falando com os governos e tudo mais, a gente percebe como eles também têm alguma limitação de perceber o nosso trabalho, né? De perceber qual que é a nossa importância. Né? Claro. Acho brilhante, acho muito bacana, Cris, o que você sempre fala em relação a nós, profissionais de educação física. Quando você falou aqui do gol contra, né? Não acho que seja por mal, entendeu? Mas assim, você vê muito gol contra. Parece a defesa do meu time, já gol contra, entendeu? E é duro, porque se nem a nossa categoria acredita na gente, né? Fica difícil a gente construir. Por isso que eu acho que esses ambientes como esse, como os que você organiza, promovendo um debate, levando conteúdo, porque a gente sabe que você tem ali, né, algumas escolas que vão te dar uma boa formação, enfim, você sabe que existem profissionais que não tiveram a oportunidade de ter uma formação tão boa. Então, levar essa informação, esse discurso para essas pessoas é importante. A gente tem que fortalecer nossa área mesmo, né? E levar esse discurso para fora. Show de bola. É legal, Márcio. Ô, Márcio, eu sempre comento também, quando a gente vai fazer o ciclo do conhecimento presencial em várias cidades aí do estado de São Paulo, e eu falo que a gente tem que quebrar paradigmas. Eu falo, não adianta, só o Márcio Atala teve sorte, porque você está lá na Globo, gente. Ninguém tem sorte, é trabalho. Para chegar lá, é muito trabalho. E as pessoas só acham que devem fazer as coisas bem feitas, corretas. Mas eu não estou ganhando bem, então eu não preciso fazer bem feito. E eu lembro muito bem do exemplo que você falou quando você chegou na Globo, que não foi o trabalho que você apresentou, mas sim o trabalho que você apresentou na revista, da Abril. Você fez um trabalho lá que a esposa do diretor acompanhou, quer dizer, então você faz um trabalho bem feito, independente de onde as pessoas vão estar vendo. Mas isso é do profissional. Porque muitas vezes as pessoas ficam mas na nossa profissão ganha mal. Não, tem muita gente ganhando bem. Mas também essa pessoa, ele é diferenciado, ele vai à luta. Ele não está esperando cair no colo. Essas pessoas que ficam esperando cair no colo é aquilo que o Cris fala, é os gol contra, que só reclamam da profissão, só reclamam, quer dizer, está no lugar errado. Eu falo, se você não gosta de estudar, não gosta de dedicar, porque a nossa profissão é uma profissão que tem que ser feita com amor, com dedicação, com muito afinco. Mude de profissão, essa é a questão. Ô, Pedrinho, só completando, enfim, eu já fazia alguns trabalhos, né? Então, em 2005, eu levei um projeto para o GNT, criei o Bem-Estar, estava lá dentro. E aí, em 2010, me chamaram para fazer esse trabalho nessa revista. Ganhei zero. Eu ia trabalhar 3 meses para sair uma matéria de 2 páginas, em uma edição dali 3 meses. Cara, eu fui. Você vê, aí de onde você menos espera é onde vai abrir a porta ali para você fazer as outras coisas, né? Então, ficar esperando só pela remuneração, só pela visibilidade, talvez não seja o melhor caminho. Mas, assim, eu lá na USP, o pessoal costuma me chamar, às vezes, para dar palestra para o pessoal do primeiro ano.
para falar um pouco da minha trajetória. E eu não gosto de ir. Fui uma vez só, porque eu falo assim, cara, minha trajetória ela é feita, basicamente, de 98% de não para 2 sim. Talvez eu vá desencorajar essas pessoas. Por quê? Porque é difícil, cara. Porque você vai batalhando, você vai batalhando. Agora, se você gosta do que você faz, se você acredita no que você faz, se aquilo tem um propósito, a chance de você superar esse monte de não é muito mais fácil. Porque, infelizmente, para todo mundo, a vida é muito mais... Essa frase foi até, não é minha, do Ronaldo. A gente estava jogando e ele perdeu um jogo, ele virou... E aí perguntaram para ele, você está bravo? Ele falou, cara, minha vida tem muito mais derrota do que vitória, só que eu consegui ganhar as vitórias importantes, né? Então, fazendo essa reflexão de toda a minha trajetória, e acho que de todos os profissionais, de todas as áreas, invariavelmente é feito de muito mais não do que sim. Agora, se você acredita naquilo, se aquilo é um propósito de verdade, a chance de você superar todas as dificuldades é maior. Claro. E isso, Márcio, é uma realidade que às vezes a gente tem que fazer principalmente essas últimas gerações, os millennials, aí perceberem, né? Porque a vida na internet, ele fala assim, eu não gostei dessa página, eu clico aqui e eu tô em outra. E a vida não é assim, o trabalho não é assim, né? Você não fecha uma porta no trabalho e aí você abre a outra e tem outro trabalho te esperando. Então, exato. é muito não, é muita tentativa, mas tem um cara que é apaixonado e não desiste, né? E você fala assim, olha, para você ter 2 sim, você tenta 100, né? Então a gente tenta 1000 para ter 20, né? E agora tem o cara que fala, 2 em 100, não vou fazer isso, vou tentar 3 e aí eu não consigo e desiste, né? Então... É legal, Márcio. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu acho que você não poderia faltar no Viva Educação Física, trazendo a sua experiência para muitas pessoas aí. Nós estamos quase 400 pessoas na sala, de 15 estados, aí participando de toda, aí Bahia, São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Tocantins, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo. Não sei se eu esqueci algum aí a pessoa fica brava aqui comentando, você está esquecendo tal estado, hein? Mas de todos esses estados aí. Agradecer ao presidente Nelson, que está na sala também assistindo, ao Tadeu Corrêa, que também é diretor do CREF, aos delegados aí, o Flori Nunes, o Mariol, o Renan, a Aide, o Evandro, o Caíca também, de todos os dias, né, Caíca? Tá, o Simiele, o professor Gambini também, e o pessoal do Panato lá, a Solange, a Neide, o João Guilherme, todas as pessoas que estão aí nos prestigiando aí quase todos os dias aí na nossa sala. Tá bom, Márcio? Muito obrigado, de coração. Obrigado. Pela sua participação aqui. Prazer, Cris. Prazer, Darlan. Boa palestra. Pedrinho, obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Vamos lá para a nossa segunda palestra, né? Professor Darlan Lopes de Farias, CREF, 1723, graduado, vai falar o custo da atividade física para a saúde pública. Ele é graduado em licenciatura plena e mestrado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. Tem experiência na área de Educação Física, Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: exercício físico para grupos especiais, idosos, esclerose múltipla, pessoas vivendo com HIV, diabéticos, fibromialgicos e câncer. Ele é professor universitário desde 2009 e personal trainer desde 2006. É doutorando em desenvolvimento regional com pesquisa que visa averiguar a atuação do profissional de educação física do SUS no atendimento da mulher idosa. E ele é Mastermind em Coaching, Mentoring, da World Top Training Certification, da WTTC. Esse é o nosso próximo palestrante de Tocantins, lá da cidade do meu amigo Mauro Carlesse, nosso governador aí. Um abraço, Darlan. Darlan, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite. Darlan é uma grata surpresa lá de Tocantins, né?
e para mostrar que a gente tem ciência de qualidade sendo produzida nos diversos lugares. Conheci o Darlan alguns anos atrás e fiquei encantado com a qualidade das coisas que ele fazia, a qualidade do conteúdo que ele tem, e muitas vezes quem está nos grandes centros não presta atenção nisso, né? Acha que só existe vida em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? E não, né? E o Darlan está aí para provar que ciência de qualidade, muito bem feita, é um tremendo profissional, professor da universidade, vai dar uma super aula para a gente. Então, obrigado por você ter aceito o convite, e tenha uma boa palestra, fique à vontade aí para você fazer o seu melhor. Boa noite, Pedrinho, boa noite, Cristiano. Agradeço pela oportunidade. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e a gente já começa logo. Já está compartilhada, então vamos lá. Então, agradecer novamente ao Pedrinho, agradecer ao Cris Parente, né? Cris Parente aí, que a gente já está junto aí há alguns anos. A WTTC tem proporcionado desenvolver na carreira, né? E o que foi falado aí, né? De trazer o link da área científica para a área, vamos dizer, mais prática, é essencial e é o que eu tenho buscado nesses últimos anos. Ano passado, no Viva F, eu estava participando da seletiva, né? Lá do Centro-Oeste, para o personal trainer, né? O melhor personal trainer do Brasil. E esse ano a gente veio participar com uma palestra. E assim que o Cris fez o convite, eu já estou estudando essa parte, então resolvi falar um pouquinho dela, tentar trazer um pouquinho de uma forma mais simples, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o custo da atividade física para a saúde pública, que foi introduzido grandemente pelo Márcio Atala, né? O documentário, quem não assistiu, assista, pois ele é muito bom. O exemplo de Copenhague, o exemplo de Seul são fantásticos. E, assim, é algo que todos os profissionais de educação física, que a gente tem que correr atrás e a gente tem que tentar, de alguma forma, fazer com que a sociedade reconheça essa nossa possibilidade de atuar na saúde pública e trazer resultados efetivos. Então, assim, nessa nossa pequena conversa, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos, falar um pouquinho de origens das pesquisas epidemiológicas, levando em consideração a atividade física, falar um pouquinho de custos e, no final, dar uma pincelada rápida sobre os possíveis caminhos, né? Foi muito bom ouvir o Cris, que é referência para a gente, o Márcio Atala, que conseguiram lograr locais para divulgar a educação física, né? Atividade física, exercício físico, e isso é muito importante para a gente. Então, a gente tem essas possibilidades, e esses caminhos não são fáceis, como foi falado, né? A gente acha que é só estar ali na tela, tá tudo bonito, mas por trás é muita coisa que a gente passa, né? Então, o primeiro questionamento que a gente traz aqui é para que a gente pense, você, nesse momento que está assistindo essa palestra, pense qual foi o seu último atendimento médico, seu último atendimento hospitalar. Eu sei que estamos em época de pandemia, é possível que você tenha ido ao hospital para tratar da pandemia, mas pense nesse atendimento, né? E agora pense um pouquinho quanto você acredita em dinheiro que foi gasto nesse seu atendimento. Pensa nesse atendimento agora em proporções, nesse valor em dinheiro, em proporções populacionais. Brasil, atualmente, 211 milhões de pessoas. Então, pense nesse sentido. Então, será que quanto que os estados, os países gastam com saúde pública? Uma noção para a gente ter dessa questão do gasto de saúde pública, alguns dados, o professor Márcio Atala falou, a gente tem alguns dados, por exemplo, que levam em consideração o PIB. E o que é o PIB? PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Então, o Produto Interno Bruto, todo mundo aqui com certeza ouviu em algum momento, em 2019, o Produto Interno Bruto no Brasil, só pegar o laser, foi de 7,3 trilhões de reais em 2019. E para a gente ter uma noção desse gasto em saúde pública, é basicamente essa imagem que a gente está vendo agora. Os países gastam, em média, entre 8% e 10% do PIB que a gente acabou de falar.
Os Estados Unidos, como vocês estão vendo, como está na imagem, gastam 17% em saúde pública, que é o gasto relacionado ao PIB. Para a gente ter ideia, 9 mil dólares por cabeça, vamos dizer assim, né? Per capita é gasto nos Estados Unidos em saúde pública. No Brasil, em média, é gasto 1.000 dólares por cabeça em saúde pública, tá? E esses gastos em saúde pública, eles têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. E vai de encontro com o que a gente falou, aumento do sedentarismo, aumento de tecnologias que fazem com que a gente fique mais sedentário, que a gente faça menos movimento. Então, só para a gente ter uma noção aqui, ó, de 95, 2000, 2005, 10 e 2013, os gastos têm aumentado em todos os países. No Brasil, aqui, não foi diferente também. Então, esses gastos, a gente vai tratar, e o que foi tratado previamente com o professor Márcio Atala, é que a atividade física ela é efetiva para diminuir esses custos. Então, a gente começa a pensar nesse sentido. E o que a gente precisa saber de alguns conceitos básicos principais. Saúde pública. O que é a saúde pública? É a saúde, vamos dizer, ofertada pelo governo. Na realidade, todos os conjuntos de medidas executadas pelo Estado para garantir bem-estar físico, mental e social da população. Então, a gente tem o SUS, que foi instituído em 1988 com a Constituição, né, no artigo 193, que traz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E visa, né, então, todas essas medidas econômicas e políticas e sociais tomadas pelo governo, elas devem, né, elas visam a redução do risco de doenças e de outros agravos. Atividade física, exercício físico, reduz o risco de doença e de outros agravos. Atividade física, né, promove proteção e recuperação de saúde pública, de saúde física. Com certeza. Então, a gente precisa estar presente nisso, né? Nos últimos anos, o Brasil tem um ganho aí, né? Tem diminuído a mortalidade infantil no Brasil, tem aumentado a expectativa de vida, o SUS tem contribuído para isso, né? E isso, para que chegue a uma forma efetiva, precisa da união do governo, estado e municípios, governo federal. Então, esses três entes políticos, eles devem trabalhar de forma cooperativa, né? E a gente viu aí na pandemia que algumas polêmicas relacionadas à função de cada um e como que foi gasto esse dinheiro na pandemia, né? Então, assim, a gente tem que começar a abrir um pouquinho a nossa mente, pensar um pouquinho além do que apenas a prescrição do exercício. Então, como foi falado, né, a saúde pública, o SUS, ele é dividido em atenção primária, secundária e terciária, sendo que a atenção primária é a maior demanda, né, onde deveria ter o maior volume, e é onde tem a ação preventiva, onde o profissional de educação física tem que estar presente, com certeza. Nós temos aqui os ambulatórios de atenção primária, as unidades básicas de saúde, né, onde tem os NAFs, núcleos de atenção à saúde da família, onde tem as academias da saúde, onde tem o profissional de educação física, poderia estar mais presente. Alguns estados atendem a essa demanda do profissional de educação física, mas outros não. Então, a gente tem que estar de olho, tem que pensar o que a gente pode fazer para chegar, né, para poder... para fazer com que o governo entenda dos nossos serviços, da nossa ferramenta para auxiliar nesses gastos, né? Então, como a gente está vendo aqui, ó, quanto mais complexo, né, fica o atendimento, maior fica o gasto público, né? Então, a ideia é que o maior volume fosse na atenção primária, que é justamente onde ele está na preventiva, né? Está na parte da educação da população, está na parte da cultura do movimento, né? Da educação para a população, que ela consiga administrar a sua saúde física por meio do movimento. E essa conversa, né, de atividade física ajudar nesse processo, né, de diminuir doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, começou em meados de 1953 com esse epidemiologista britânico Jerry Morris. E ele fez uma pesquisa que ele pegou, né, analisou na realidade os motoristas e os cobradores desses ônibus que a gente está vendo aí, que é o Double Deck Buses.
né? E o que ele fez? Ele analisou motorista e cobrador. E ele verificou que os motoristas morriam mais que os cobradores. E isso independente da composição corporal. E na época ele usou cós da calça, né? Hoje em dia a gente usa muita tecnologia, né? Tem uns que acham bom, outros acham ruim, mas enfim, uma pesquisa simples foi capaz de detectar algo mais importante, um conhecimento que até hoje é válido, né? E a diferença, independente da composição corporal dos motoristas e dos cobradores, o que fez a diferença nessa questão do aumento de mortes por consequência por doenças cardiovasculares foi o nível de atividade física. Então, o cobrador que subia e descia constantemente, ia lá no fundo do ônibus, voltava, né, o dia todo ali em pé e caminhando, ele morria menos. Então, mais um ponto positivo aí para a gente. E esse professor, ele analisou depois também, nos anos 60, ele acompanhou 18 mil trabalhadores dos Correios por 8 anos e concluiu que participar de atividade física diminui em 50% o risco de doenças cardiovasculares. Então, os primeiros estudos que tiveram nesse sentido foram justamente os estudos que estavam verificando as doenças cardiovasculares e a relação com a atividade física, e foi de grande valia, tá? Depois dessa, vamos dizer lá, dos anos 60, a gente pula aqui para os anos 80, mas nesse período teve outras pesquisas importantes, tá? Por exemplo, o Carvone, que a gente utiliza aí numa fórmula e tem toda a história, mas enfim, Jerry Morris é um cara muito importante nesse sentido, e aí nós temos outros 2 pesquisadores importantes nesse sentido, que exatamente há 36 anos atrás, em 1984, em um congresso, eles já levantavam algumas discussões que a gente deveria ter, né? O Kenneth E. Powell é professor de educação física, formou nos Estados Unidos, ainda está atuante. O James O. Manson, ele foi secretário, nessa época ele coordenava o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E o Kenneth, a vida toda dele, pesquisando sobre atividade física. E o que eles falaram nesse estudo deles? Que é preciso estudar dados epidemiológicos, estudar o comportamento, né? Na palestra anterior foi falada dessa questão dos comportamentos, o que leva a determinadas doenças, o que faz a gente não fazer exercício físico, né? E outra coisa que ele trouxe é que os artigos não abordam as políticas públicas. Então a gente precisa, nós profissionais de educação física, precisamos entrar na saúde pública. E para entrar na saúde pública, a gente precisa entender de políticas públicas. E não é algo fácil, como a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? E aí, esses 2 artigos aqui interessantes, eles comentam a questão dos custos, né? Foram os primeiros que começaram a analisar essa estimativa do custo de atividade física e na promoção de saúde e o custo de vida sedentário, e eles verificaram que tem o custo direto e o custo indireto, ou seja, custo interno e custo externo. O custo direto é aquele que você gasta para fazer atividade física, e o custo indireto é o custo envolvido nesse movimento de você realizar a atividade física, né? Custo médico e tudo mais. E todos os estudos que estimam, né, que calculam esse custo, eles levam em consideração esses gastos diretos e gastos indiretos. Esses 2 estudos, eles trouxeram aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui, dados acerca do custo de qualidade de vida, né? E aí a gente verifica aqui que pessoas que se exercitavam, o custo foi menor do que os que não se exercitavam, né? Obviamente que o artigo traz vários outros dados, a gente trouxe algo mais simples, mais efetivo aqui para a gente entender que, na realidade, todos já sabem que fazer atividade física, investir em atividade física vai ser muito importante, não só para a saúde, mas para os gastos públicos, né? E o outro artigo, em 1989, trouxe que aumentar os níveis de atividade física economizaria pelo menos $1.900 nos Estados Unidos por pessoa. E outra coisa que ele comenta no artigo é, se o sedentarismo gera custos externos, fomentar subsídios aos locais que promovem atividade física, promovem exercício físico, iria economizar a longo prazo gastos públicos. Então, o governo precisa realmente olhar mais com carinho
para a nossa atividade física. Mas isso só vai acontecer quando a gente mudar os nossos comportamentos, quando a gente mudar a nossa cultura. E o que me fez começar a estudar esse processo foi um artigo que a gente vai comentar agora. Na realidade, pergunto para todos aqui, já que a maioria aqui é profissional de educação física, quando você vai comprar um tênis? Você compra aquele tênis, vou usar as palavras que a gente fala aí no dia a dia, né? Você vai comprar o Xing-Ling ou você vai comprar o mais top que vai durar mais? Com certeza a gente vai investir em algo, né? Pensando na nossa profissão, instrumento de trabalho, a gente vai investir num tênis que dure mais e seja o melhor custo-benefício. Então, esse professor aqui, o Michael Pratt, em 2000, ele fez esse estudo, né? Na realidade, ele fez um estudo avaliando o quanto que a inatividade física gerava em gastos médicos. Então, ele chegou à conclusão, pelas estimativas, que a cada dólar que é gasto em exercício físico, se, né, fosse gasto $1 em exercício físico, você economizaria $3 em gasto em saúde, em gasto com saúde médica, né, gastos médicos. E aí, em 2014, a gente vai falar em detalhes, ele refez esse estudo, ele analisou esse estudo que ele fez, para ver se estava dando resultado, né? Se em 2000 ele falou uma coisa, para ver se estava sendo efetivo em 2014. E a gente vai falar dele. E tem essa professora também importante aí, que vai estar aí em São Paulo, no Congresso do Celafisques. Na realidade, eu acho que vai estar à distância agora por causa da pandemia, né? Mas ela fez outro estudo e de proporções globais, para a gente ter ideia, né, do mundo aí, são gastos 67,5 bilhões de custos diretos e indiretos, né, relacionados à atividade física. Em 2013, no mundo foram gastos 53,8 bilhões de dólares em gastos públicos, e aí tem a proporção dividida aí em gasto público, privado e as famílias, e o mais impactante é que as mortes por sedentarismo geraram 13,7 bilhões de dólares em custo médico e todas as despesas relacionadas ao sedentarismo, né? Então, como eles realizam essas estimativas? Então, já venho falando que são estimativas, e essas análises são feitas, que a gente chama de dados secundários. O que são os dados secundários? Os dados já foram coletados, analisados, e aí a gente vai lá, faz algumas estimativas e gera o custo. Os dados secundários, por exemplo, a gente tem os dados do DataSUS, que são os dados, todos os dados de gasto médico no SUS, tem a Vigitel, que é pesquisa por inquérito telefônico, que foi feito no Brasil todo, e tem vários dados relacionados a diversos comportamentos e gastos que a gente pode analisar, né? Dados do IBGE. Então, esses dados obrigatoriamente devem ser públicos. E como eles são públicos, a gente vai lá, acessa e faz algumas estimativas. O professor Michael Pratt, então, em 87, ele analisou essa questão do gasto público. A amostra está aqui do lado, foram utilizados 24 mil pessoas, em média, de 15 anos até idoso. Na época, atividade física, né, dos anos 2000, ele analisou dados de 1987. Nos anos 2000, a recomendação para atividade física era 30 minutos, 3 vezes por semana, e na realidade, ele classificou pessoas ativas 3 ou mais vezes por semana e inativo abaixo de 3. E aí eu trouxe, novamente, tem vários dados no artigo, trouxe algo mais direto e reto para a gente discutir um pouquinho sobre. Então, aqui, ó, o gasto total de pessoas ativas foi de $1.019, e de pessoas não ativas de $1.349, que dá uma diferença aí de $330 em gastos. E ele estimou também que, se fossem mantidos por 15 anos a prática de atividade física, economizaria 29,2 bilhões em 1987, e nos anos 2000 seria de 76,6 bilhões de dólares economizados em gastos públicos, gastos com a saúde pública, se mantivesse um estilo de vida mais ativo.
Então, aqui ele trouxe uma análise também de homens e mulheres, e a gente vê nitidamente a faixa roxa aqui, a gente tem os ativos como pessoas que gastam menos, né? Tem menos, o custo médico é menor para as pessoas mais ativas, e assim entre os homens e as mulheres também. Tem um comportamento aqui característico que eu olhei, ainda não vi em detalhes, mas as pessoas ativas, principalmente nos homens aqui, depois dos 65, os ativos, o gasto é maior, e esse comportamento precisa ser estudado, possivelmente pelaquela questão que os homens, quando vão envelhecendo, não preocupam muito com a saúde, então pode ser algo relacionado a isso, mas o que importa é que as pessoas ativas, o custo médico é menor. E aí ele concluiu que se 43,2% dos participantes da amostra dele se tornassem ativos, eles seriam economizados 330 a 1.053 dólares por pessoas em custo médico direto. Aí, em 2000, né, então, confirmou aquilo que a gente tinha falado, que a cada $1 investido em atividade física, você economiza 3 dólares em custo público. Aí, em 2014, ele foi e resolveu analisar a estimativa que ele tinha feito. Então, ele percebeu que 12 anos depois, apesar de diversas pesquisas, as possibilidades estimativas não estavam acontecendo. Ele mostra alguns estudos, né, de alguns pesquisadores que participam do grupo dele, de vários países, né, e aí ele verificou que não alcançaram isso, né. Ele cita até, por exemplo, nesse estudo de 2014, que o custo na atividade física em São Paulo é de 86 milhões de reais e 3,3% dos gastos são em saúde pública por consequência da inatividade física, né? E ele cita que é importante ter parceiros, que foi falado na palestra anterior. Nós, profissionais de educação física, precisamos parar com essa questão de competitividade um com o outro, a gente precisa se unir, né? Fazer mais parcerias, fazer trabalhos juntos, projetos juntos, projetos impactantes, né? E um parceiro que ele tem aqui no Brasil é o Cela Fisques, tá? Essa professora, em 2016 também, ela trouxe essa estimativa, só que ela trouxe a estimativa em gastos mais efetivos e trouxe outras análises, algo que não tinha sido feito ainda. E esse é o custo da inatividade física nas doenças, né, não transmissíveis. E aí ela trouxe, além daqueles dados que a gente falou, trouxe também que países de baixa e média renda respondam pela maior parte do custo em doenças relacionadas à inatividade física. É um estudo que trouxe, que envolveu 142 países, né? E o custo da inatividade física foi de 53,8 bilhões mundialmente, né? Dividido nessas doenças cardiovasculares, infarto, diabetes tipo 2, 37,6 bilhões de dólares desse montante, câncer de mama e câncer de colo. Então, uma pandemia global requer uma colaboração e entendimento dos efeitos para desenvolver soluções e mobilizar mudanças, né? E ela cita nesse estudo alguns pesquisadores aqui do Brasil, como o professor Rodrigo Reis e o professor Pedro Halal. Pedro Halal participou de algumas entrevistas na televisão aí recentemente, falando do Covid, né? E o professor Rodrigo Reis, que ele estuda, por exemplo, a mobilidade urbana, se as cidades, elas são formatadas para propiciar atividade física, algo que foi citado aí pelo professor Márcio Atala, e alguns países fizeram isso e tiveram bons resultados. E aí a gente traz um estudo aqui do Brasil, com dados de 2007 do SUS, né, DataSUS, e aí, com participação do professor Pedro Halal, que ele verificou lá que 4.253.489 reais eram gastos em internações por doenças cardiovasculares, e que se essas pessoas sedentárias quantificadas em 2007 se tornassem ativas, ia economizar 2,100 milhões, 2 milhões e 100 mil reais seriam economizados, né? Bem um pouco,
quase 50% do que é gasto em internação com doenças cardiovasculares. Ele estimou também o percentual. Por exemplo, aqui a gente tem internações por diabetes. Então, isso aqui é o gasto total, 100%. Se as pessoas se tornassem ativas, 13% dessas diabetes, né, 13% seria economizado por consequência das pessoas serem ativas. E ele somou essas estimativas que daria 2,2 milhões de reais em economia em Pelotas, em gastos em saúde pública em 2007. Então, a gente trouxe alguns dados fora do Brasil, estamos trazendo dados do Brasil, e existem alguns outros estudos também, só que no Brasil ainda precisa de mais fontes relacionadas aos gastos públicos e atividade física para fomentar ações mais efetivas. E o que me chamou bastante atenção no final, né, desse artigo é o que a atividade física precisa ser oferecida de forma mais consciente à população, consistente à população brasileira, e foi falado, né, que precisa ser ofertada de forma mais simples, né, maior participação de profissionais da educação física no SUS, no núcleo de atenção à saúde da família, e programas de promoção e atividade física e uma maior implementação de estratégias bem-sucedidas. Então, a gente precisa fazer projetos, precisa arriscar, precisa pensar em novas formas, e não apenas a gente ficar nessa cultura da estética, né? E aí, como que a gente pode contribuir para que, de forma efetiva na saúde pública? Então, eu trago alguns apontamentos, tá? E a ideia é que a gente pense de forma abrangente, aproveitando aí o ícone do INCITER, que é um evento da WTTC aí, né? Pensando fora da caixa, a ideia é essa, a gente galgar por caminhos onde não estão sendo explorados. A gente viu aí a dificuldade do professor Márcio Atala na televisão, a dificuldade do Cris Parente na televisão, de fazer as coisas como devem ser feitas. E a gente viu também que eles tentaram criar um projeto, planejar, apresentar, testar, né? Não consigo, vamos construir um hospital novo aqui, o Hospital do Câncer, eu não consigo entrar com a educação física lá. O que precisa? Com quem a gente fala, com quem a gente apresenta o projeto, monta o projeto, apresenta, né? E é tentativa e erro. E aí essas possibilidades, dentre elas, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é um entendimento sobre política pública, né? Eu agora estou fazendo no doutorado de desenvolvimento regional, eu fiz em outra área, justamente para entender como é que funcionam essas questões, né? E a gente vê que políticas públicas, a gente não tem nada na graduação e você tem que aprender a estudar constantemente. Para implementar uma política pública não é tão simples. Olha o tanto de estágio que precisam ser realizados, né? E, pensando nisso, a gente precisa entender também, e quem sabe, por que não interagir com o SUS, né? Alguns estados aqui do Brasil oferecem a residência multiprofissional. Esse é um dos caminhos dos profissionais de educação física fazer a residência multiprofissional. Mas também tem um problema, essas residências, você vai lá, faz a especialização, 2 anos, ganha dinheiro, trabalha e tal, só que aí acabou o projeto, não tem uma continuidade desse processo, que é um problema, mas já é uma iniciativa importante para a gente atuar. Será que não é possível fazer uma parceria público-privada, você montar um projeto, sua academia montar um projeto, fazer uma parceria com o posto de saúde que está perto da sua casa, com o hospital, né? Parceria com as universidades, projetos. As universidades, as pesquisas das universidades e faculdades, elas têm que ser para a comunidade. A extensão tem que chegar lá no público. Muitas vezes fica ali fechado. Então, por que não? Você aí que é profissional de educação física, está pesquisando, por que não pensar em problemas mais próximos? Lei de incentivo ao esporte, tem editais, né? Tem períodos que abrem editais, por que você não monta um projeto, tenta conseguir uma verba, monta um projeto legal para a sua comunidade, para a sua quadra, para o seu bairro, né? Então, são possibilidades que a gente pode fazer, e por último ali, nesse quesito do SUS, as parcerias que foi falado também. A gente precisa se unir, a gente precisa conversar mais, a gente precisa ser mais humildes
e interagir mais na própria profissão. Outra forma que a gente pode começar a atuar é pensar fora da caixa. Por exemplo, nós temos aqui, a ONU estabeleceu em 2015 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Óbvio que vem como a gente está vendo aqui, né, vem de um movimento mundial que a princípio foi pensando no meio ambiente, e aí, consequentemente, foram pensando nas outras áreas de desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, por longos anos. E esses 15 objetivos definidos em 2015 são esses que a gente está vendo aí agora. E, como a gente está observando, passa por diversas áreas, né? Então, até 2030 é que esses objetivos têm que ter sido cumpridos pelos países que participaram dessa ação. Então, assim, esses 17 objetivos têm como meta final uma melhora, um desenvolvimento sustentável. Na nossa área, saúde e bem-estar é o item 3. E se você entrar no site da ONU, tem todas as informações lá. E quando você chega lá no item 3, tem bem assim, o objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, para todas e todos em todas as idades. E olha só o item 3.4. Até 2030, reduzir 1/3 da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis. Nos últimos anos, tem diversas pesquisas mostrando, por exemplo, que quem tem força de pressão manual maior diminui o risco de morte precoce. Então, no início do objetivo já tem educação física, já tem atividade física. E, transmissíveis via prevenção, educação física previne, educação física auxilia no tratamento, educação física promove saúde mental e bem-estar, promove tudo isso aqui. Então, a gente precisa pensar, precisa estudar, precisa estar mais atuante nessa parte, tá? E aí tem, como a gente está vendo aqui, tem outros objetivos, mas o que vai direto à área da educação física é o objetivo 3.4, tá? E como que a gente vai entrar nesses objetivos? Vou usar uma frase do professor Valdeci Rodrigues, que que as ODS são para uma bússola para os governantes. Então, os governantes que estudam, e suas equipes estudam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com certeza terão um desenvolvimento da região bem interessante. E aí, como que a gente pode participar desse processo? Uma das possibilidades, todos os governos, eles têm um gasto e têm que publicar esses gastos perante a lei, vamos dizer assim. Aí a gente tem o PPA, a LDO e a LOA. Então, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. Então, eu vou mostrar aqui nos próximos slides que todo governo, se você colocar governo de São Paulo, PPA, vai estar lá todo o planejamento público de acesso, E eu vou me ater a PPA, que é justamente o planejamento. Por quê? Ela estabelece as diretrizes e objetivos da administração pública e apresenta os programas governamentais em seus recursos, indicadores e metas para um período de 4 anos. E essas PPAs, elas são realizadas, vou dar uma adiantada aqui, basicamente porque na última, inclusive aqui de Palmas, aqui de Tocantins, tem uma imagem que representa bem o que eu quero falar. Então, essas PPAs, elas são feitas pelo governo, e com representantes da sociedade. Então, nada impede você, profissional de educação física, ir lá no seu município, no seu estado, verificar, perguntar onde tem, que dia vai ser, como é que funciona, perguntar como que você faz para apresentar um projeto, apresentar algumas possibilidades, alguns caminhos no sentido de promover a atividade física e exercício físico para a população. Então, essa é mais uma possibilidade nesse sentido. Outra possibilidade, voluntariado. Quando a gente fala em voluntariado, você pensa em distribuir cesta, você pensa em ajudar pessoas com deficiência. E, na realidade, o voluntariado pode ser com o seu serviço profissional, oferecer atividade física, oferecer exercício físico para as pessoas.
E aí ali eu coloco um relato do professor Cláudio Battaglini, que é um professor referência aí no mundo em atividade física e câncer, lá da Universidade da Carolina do Norte. Conversando com ele, certa vez aí os outros alunos, a gente perguntou para ele como que faz, né, para tornar efetivo e a sociedade ver melhor o papel do exercício físico, da atividade física. E dentre uma das respostas, ele falou voluntariado. Ele falou que 2 vezes por semana ele oferece gratuitamente para os vizinhos da quadra dele atividade física na praça. Então, será que se a gente unir, né, sei lá, junta 5 professores, a gente não consegue promover, né, movimentar a quadra, movimentar o bairro, movimentar a sociedade nessa questão relacionada à atividade física, oferecer um grupo de corrida, né, junta vários professores e a gente consegue com certeza. Então, o voluntariado é outra possibilidade bastante interessante. E para encerrar esses questionamentos finais, desculpa por eu ter falado rápido, nervosismo influencia também, mas tem essa historinha da galinha e do porco, né? Você quer ser porco, você é porco ou você é galinha? Café tradicional, né? Café tradicional não. Alguns locais têm o café tradicional, que é ovo e bacon, certo? Para esse café ser top, tem que ter o ovo e tem que ter o bacon, certo? O ovo, a galinha fornece, certo? O bacon, o porco fornece. Qual é a diferença? A diferença é que a galinha fornece o ovo e tá tudo bem. Vai lá, forneceu o ovo e a vida dela continua. O bacon não. Vai ter que perder a vida para ter o café. E essa é a diferença entre envolvimento e comprometimento. E aí, será que a gente está envolvido com a educação física ou a gente está comprometido com a educação física? Então, essas questões finais da minha fala, né, essas possibilidades, é para que a gente comece a agir, a estudar mais, a entender mais, ter uma visão maior da educação física, do papel da educação física na saúde pública, na saúde da população, né? Lembro aqui que no início da pandemia, eu e Cris, com visões divergentes, a gente entrou no senso comum, mas a gente discutiu, ficou quase 1 hora conversando, né? Mesmo à distância. Então é isso que a gente tem que fazer, conversar com os nossos amigos, conversar com os nossos amigos profissionais e juntos tentar chegar, né, umas ações efetivas, com ações criativas para diminuir, né, os gastos com saúde pública, utilizando o exercício físico e a atividade física. E o legal que encerra esse lema do Viva F casou certinho com a palestra, né? Seja você um agente transformador. Então, começa por mim, começa por você, começa por nós. A gente só vai ter uma educação física valorizada pela sociedade quando a gente começar a ser um agente transformador. Agradeço imensamente, novamente, ao CREF, à WTC, ao Cris, a oportunidade de conversar, né, com o Márcio Atala. Obrigado a todos, aqui estão os meus contatos e foi um prazer enorme estar com vocês. Grande abraço. Show de bola, Darlan. As 2 palestras hoje caíram bem certinhas, né? O Márcio fez uma introdução e você trouxe os dados mais numéricos. Então, casou exatamente o tema e foi bem bacana porque a gente pode ter uma noção real disso, né? A gente fala assim, olha, tem uma diferença de $300 no gasto. $300 por pessoa, né? Agora multiplica isso por 200 milhões de pessoas vezes $300, vezes no Brasil $1 que custa quase 6, né? Os números são astronômicos, né? A gente não tem noção de quanto isso faz diferença para o governo, né? Que é dinheiro que está faltando em outro lugar, que está faltando na escola, que está faltando na segurança, que está faltando no saneamento, né? Então a gente não tem a verdadeira noção disso, mas é super bacana ver dados como esse que você está apresentando, que nem eu tinha noção desses números com a precisão que você colocou. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado e parabéns pela tua palestra. Massa. O dinheiro poderia até ser reinvestido em promoção de atividade física, né? Claro. Nem dúvida. Aí, o Pedrinho vai falar com o Carles, hein? O Pedrinho vai falar com o Carles para
colocar o dinheirinho para atividade física aí. É verdade, tem que falar, tem que melhorar aí o orçamento aí para a saúde física. Se depender, vamos pressionar. Vamos valorizar a nossa profissão, né? O nosso espaço, né? Para a saúde, tudo bem que o orçamento é grande, mas a gente tem que ver também, não só para o esporte, para as atividades físicas, isso daí é fundamental. Investir na atividade física, ele vai economizar, não na saúde, ele vai economizar na doença, porque Exato. Lá não é Secretaria da Saúde, lá cuida da doença, Secretaria da Saúde, que só faz esporte, atividade física, isso é que é saúde. Lá é Secretaria da Doença, então lá vai cuidar dos doentes. Então tem que arrumar verba para a Secretaria da Saúde, que é a nossa profissão, profissional de educação física. Isso que é fundamental. Mas, show de bola, né? Estamos aí terminando mais um dia, né, Cris? Casa cheia, lotada, gente de vários estados aí, e a gente fica muito feliz. Só triste porque está acabando, né? As pessoas elogiando, muitos alunos. Você vê que, Cris, na realidade, nós não tivemos críticas, né? Eu acho que as pessoas devem estar gostando, né? Acho que sim, né? Tá mais ou menos esse evento aí, Pedrinho. Não, mas eu estou dizendo assim, porque se você... Ou o número teria diminuído muito, e a gente só vê que está aumentando, e não há crítica. Então, sinal que o procedimento está sendo correto, quer dizer, sabe, os palestrantes estão de alto nível, está tudo beleza, sabe, a gente colocando a realidade da nossa profissão, mas muito mais valorizando a nossa profissão. Acho que essa é a grande proposta, é essa. Quer dizer, como você falou, as grandes cabeças estarem unidas para mostrar o que tem de melhor da educação física. E todos aqueles que estão acompanhando, assistindo, automaticamente vai ter como referência. Porque é duro, às vezes eu falo assim, na minha época, na década de 70, quando você ia estudar, você tinha meia dúzia de livros. Eu lembro que fui pesquisar natação, Davi Camargo, há um livro, para você achar era a coisa mais difícil, não existia internet, não existia nada, você tinha que ir atrás, num congresso em Brasília, fica acampado, mas você dava um jeito para você ter conteúdo. Hoje a gente está mostrando você na sua casa, assistindo e analisando todos esses profissionais. Pô, o Darlan deu uma boa ideia, eu vou trabalhar nesse setor da saúde pública. Quer dizer, tem mercado para isso? Lógico que tem. Então, a gente mostrar essa realidade. E a realidade, às vezes, tem algumas eu diria assim, a realidade, às vezes machuca algumas pessoas. Mas é a grande... Quando a gente fala, assim, de proposta de fazer educação física, você fala, gente, vem fazer educação física, mas vem se você gosta da profissão, porque você vai valorizar. Porque se você não gosta só para ter um canudo, eu preciso ter um curso universitário. Vou fazer lá educação física, porque educação física a gente só vai lá brincar, jogar bola. Esquece, não é isso. Não é isso. Então, isso a gente mostra a realidade e as pessoas nós vamos selecionando, quer dizer, nós vamos aumentando o grupo de pessoas que trabalham em benefício da valorização da profissão. Eu acho que essa é a grande proposta. E quando a gente vê o chat, eu fico lendo aqui, chega na hora de dormir, a vista está até embaraçada, porque estou lendo todos os comentários. E aí você vê, que pena, está acabando, legal, o Darlan, show de bola, Márcia Atala, excelente, experiência, quer dizer, tudo isso daí a gente está vendo que, mas a proposta é a valorização da profissão de educação física. Isso que a gente está feliz por causa disso, certo? Que está todo mundo entendendo isso daí. E sua fala é perfeita, Pedrinho, e tem 2 pontos que são super importantes da gente valorizar. Primeiro, um evento 100% gratuito, que ninguém, CREF não gastando um centavo, educação, o WTTC, todos os palestrantes vindo aqui de graça, de coração. Então, para quem acha que tem, sério, né? Todo mundo assistindo tudo de graça, todo dia à noite. Não é fácil para a gente estar aqui, porque a gente também tem família. O Pedrinho estava, inclusive, dia de aniversário de casamento, ele estava aqui. Presta atenção nisso.
ele jantou mais cedo no aniversário do casamento para poder apresentar. É muito amor pela profissão, né? E todos os outros, né? Todos que estão aqui, deixando suas famílias em casa, os filhos chorando para lá e para cá e vem apresentar. Outro dia o professor estava apresentando, o filho dele caiu na cadeira do lado aqui, ele não saiu da palestra. Um dos palestrantes aqui não vou nem falar quem que é. Estava apresentando, ele escutou o filho caindo na cadeira do lado, todo mundo correndo, e ele aqui. Fez a palestra, segurou e tudo mais. E, além disso, né, a ideia de que, quando a gente criou esse evento, era exatamente pensando em mostrar para o profissional e para o estudante de educação física que o Conselho de Educação Física, ele está aqui porque ele é seu amigo, ele está aqui para te ajudar, ele está aqui para te proteger. Né? Para quem acha que o Conselho é para cobrar Cara, para com essa ideia tosca, ultrapassada. Olha o tremendo do evento. E não é esse que a gente está. Esse aqui é talvez o maior que a gente fez, mas o ciclo do conhecimento existe há anos aí acontecendo de graça, para lá e para cá, democratizando o conhecimento. Para você que fala, eu não tenho dinheiro para ir no curso, está aqui de graça. E é uma iniciativa do Conselho de Educação Física, o presidente Nelson, Pedrinho, e todos os conselhos que incentivam a qualificação. O Conselho de Educação Física não é seu inimigo. O Conselho de Educação Física é seu amigo, o Conselho de Educação Física está aqui para te proteger. E a gente criou o evento exatamente para você que tem essas barreiras, que alguém colocou essas travas mentais aí na sua cabeça, que alguém falou para você, porque eu... Cara, para com isso, não é nada disso, né? Você é um profissional bacana, o Conselho te protege, o Conselho te ajuda. Né? O cara que, sabe quem ele atrapalha? É o cara que fica reclamando. Esse cara que está reclamando, com certeza alguma coisa ele não quer fazer direito, ele não quer se dedicar, ele é o cara que empurra as coisas com a barriga, que faz educação física mais ou menos, que só pensa nele, essa é a grande verdade, né? O cara que está falando isso, ele está só pensando nele. Não, presta atenção, a gente precisa ter um centro onde a gente pode falar, onde a gente pode se unir, onde a gente tem pessoas que representam a gente, e isso é muito importante para a gente ter educação física. Então, complementando isso que o Pedrinho falou, a gente está chegando no final. Darlan, obrigado pela tua palestra, mas obrigado a todos os palestrantes, a todo o staff da WTTC e do CREF, Bruno da WTTC, Fabiana, Amanda, a Ever, todo mundo que está por trás da WTTC. A gente sempre fala do pessoal do CREF, a gente não fala do pessoal da WTTC, que faz site, que atualiza, que pega inscrição, que faz todo mundo, e todo o pessoal do CREF também, Irving, Samuel, Viviane, Nathalie, os delegados, todo mundo que está aqui. Esse é um super evento, galera. É para a gente ficar orgulhoso, e para você que é um profissional de educação física, ficar orgulhoso. Esfregar na sua rede social, em vez de ficar botando sua foto de você treinando, bota a foto de você estudando, assistindo palestra. Teus alunos vão te valorizar, teu professor vai te valorizar. Vai aí na sua faculdade e fala assim, puta, cara, adorei o negócio dos caras, traz os caras aqui no ano que vem pra gente falar com eles. O CREF ajuda com o ciclo de conhecimento, ele bota as palestras para acontecer aí na sua faculdade, se aproxima, né, seja inteligente, vai além, né, porque isso vai fazer a educação física ficar melhor. E é que eu falei, né, falando com o Márcio ali, tem 400 pessoas na sala, mas tem 450 mil profissionais. O ano que vem é para ter 1.000, e no outro é para ter 5.000, e no outro é para ter 10.000. Mas sabe como vai fazer isso? Se você que está aí assistindo pegar e compartilhar e encher o saco dos teus amigos que só gostam de jogar bola e que for fazer educação física, gosta de jogar bola e não gosta de tudo. Se você for lá e puxar esses caras, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente dobra o ano que vem, e no outro ano que vem a gente dobra, e a gente dobra, e a gente dobra. E aí a gente faz feliz. Porque a gente está aqui, 28 dias, né? Eu contei já essa história. Eu tô com meu afilhado 5 anos com tratamento de câncer. Não tô indo lá ver ele por causa disso, porque eu tô aqui trabalhando, eu não posso faltar aqui. Se eu for para lá, eu não consigo fazer. Então, tô sofrendo aqui para estar aqui, mas tô fazendo isso por amor a vocês, né? Por amor ao profissional de educação física que gosta de estudar. Como o Pedrinho, como o presidente Nelson, os presidentes dos outros CREFs, enfim, o conselho regional, o conselho, todo mundo, né? Todo mundo está fazendo força para a educação física ficar melhor. Se você ajudar, se você fizer um pouco de força, se você compartilha, se você dá like, se você enche o saco de um cara para fazer, a gente anda, cara, a gente anda, porque nas outras profissões não tem isso. O Márcio falou isso ali também, o Darlan falou isso aqui, você não vê nenhuma profissão fazendo isso que a gente está fazendo. Então é a nossa hora, chegou a nossa vez, né? Vamos fazer força todo mundo junto. Darlan, fica à vontade para sair, que agora a gente vai fazer os sorteios aqui. Obrigado, sei que já tá tarde, você vai descansar aí. Aí é uma hora menos, não? Ou tá na mesma hora que aqui? Não, tá na mesma hora ainda. Tá na mesma hora que aqui, né? Então, cara, obrigado. Logo mais, vamos lá aí, quando puder, vamos lá pro Tocantins. Aliás, eu já fui pro Tocantins, mas não fui para trabalhar. Fui pro Tocantins, fui até Mateiros lá, dirigindo caminhonete no sertão aí do Tocantins. Pô, lindo, né? Foi passear.
Pô, Pedrinho, pra quem não conhece Tocantins, meu amigo, às vezes o pessoal só fala do Pantanal no Mato Grosso do Sul, não sei o que mais. O Tocantins é lindo, cara. O que tem de beleza natural no Tocantins, pô, é incrível, é incrível. Vale muito a pena ir pra lá. Obrigado, meu amigo. Valeu, um abraço, hein? Tudo de bom. Um abraço. Valeu. Vamos lá, Cris, para o nosso sorteio. Vamos pro sorteio. Sorteio, galera, para quem... Já botei ali para vocês ali o sorteio, ó. Tem que... No último post, fiz um post lá que tem o print da nossa palestra de hoje. Você tem que comentar um perfil de um amigo. Não adianta comentar o perfil do teu amigo que está assistindo a palestra aqui que não vai ganhar, que eu já vi que vocês fizeram isso no outro dia. O A comenta o B comenta o A. Não é isso. É para comentar os caras que não estão vendo, né? Para você chamar a atenção desses caras. Que vocês já estão vendo. Não adianta um comentar o outro aqui dentro do negócio. O A comenta o B comenta o A. Vocês estão todos aqui. Não, abre a cabeça. Puxa os caras que não estão vendo. É para esses caras entrarem ali. Para você marcar o perfil deles, para eles verem que está tendo evento, que está tendo sorteio, que você... Hoje alguma menina fez um post bacana, Pedrinho. Ela recebeu os livros lá do CREF. Não sei se você viu isso. Ah, já recebeu? Ela recebeu os livros, botou lá, tirou uma foto com os livros, com o envelope do CREF, e eles escreveu assim, ó, além de eu ganhar 1 mês de palestra de graça, os caras ainda me dão presente, me dão livro, me dão curso, me dão canal e não sei o quê. É isso que a gente quer. Marca um cara que não tá assistindo, pra esse cara entrar ali e falar, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Então, é pra gente botar o dobro ano que vem, e o dobro, e você continua ganhando de graça isso. E aí você tem todo ano evento patrocinado pelo CREF e pela WTTC. Então vai lá agora, que eu tô falando aqui, entra no último post do Instagram, comenta o perfil de um amigo que não tá assistindo, pra gente trazer mais um maluco pra dentro aqui, entendeu? Vamos lá, Pedrinho, o que vamos sortear primeiro aí? Ó, livro Diabetes e Exercício, o livro da saúde número 2. Deixa eu abrir aqui e ver os comentários, atualizar. 80 comentários temos por enquanto aqui. Daqui a pouco dobra isso. Bom, já vamos começar com Bia Colombari 25. Que essa não tinha ganho nenhuma vez. Beatriz Colombari. Beatriz Colombari, verdade. Beleza. O livro 14 da coleção Futebol Profissional, Metodologia de Avaliação do Desenvolvimento Motor. Deixa eu ver, Pedrinho, alguém mais aqui que... Comenta um amigo aí que não tá aqui, hein, galera? A Nilson Calmon. Galera que tá ganhando, ó, e-mail para vivef@crefsp.gov.br, seu nome completo, olha, ganhei sorteio do dia 28, não sei o que lá, coloca seu endereço, seu CEP, número da casa, do prédio, do apartamento, da vila, de tudo que for, já coloca nesse e-mail que você mandar, senão você tem que mandar outro e-mail depois, já manda no primeiro todos os dados, pronto. Agora o livro do Olimpismo. Olimpismo, perfeito. Esse vai para Deizinha Duarte, Pedrinho. Deise Duarte Gomes. Beleza. Livro da saúde número 1, obesidade e exercício. Esse vai para LC de Oliveira. LC de Oliveira. Não tem o nome aqui. Não, Lore de Oliveira, talvez seja. Ó, no livro 20, Orientação para Avaliação e Prescrição de Exercício. Esse vai para Josiane.Fonseca, Pedrinho. Josiane Fonseca. Beleza. O Desporto Paralímpico Brasileiro, a Educação Física e Profissão, que é o livro 2 da coleção. Esse vai para Cristiana Fonseca. Cristiana. Beleza. Jump, da nossa amiga Zuleika de Albuquerque, delegada do CREF.
Jump da professora Zuleika. Vamos ver se tem aqui. Rose M586. Rose Menegatti de Souza. E o jornal de ontem, o último. Jornal de ontem. Israel G. da Silva. Israel G. da Silva. E o que mais agora? Um canal Emotion? Canal Emotion, que para quem não ganhou, pode assinar por... Não ganhou, é só assinar, 9 conto, R$9 por mês. R$9. R$9, de graça para você. Esse aqui vai para Jana _Duda. Janaílma Duda. Janaína? Jana _Duda. Janaílma. Manda um direct para mim no @CrisParente, fala: Cris, ganhei o canal lá, que eu mostro para você como você acessa. E é isso, Pedrinho. Acabou, Ali a galera, quarta-feira, já falei, quarta-feira é para ter 600 pessoas nessa sala aqui. Se tiver 600 pessoas, eu vou sortear camisa da Under Armour, vou sortear o diabo para vocês. Curso, treinamento, canal, mas você tem que fazer, vocês têm que ajudar. A galera já botou lá no chat R$9 o canal. Já tá todo mundo sabendo. Então assina aí, bota seus amigos para assinar o canal lá. Um monte de galera elogiou o cara. Pô, que legal, não sei o que. Quem tá assinando tá participando, tá gostando. Quem não ganhou, quarta-feira é para ter 600 pessoas nesse chat aqui, hein? A gente tá batendo 400, é para botar 200 a mais. Então, faz favor aí, você que tá assistindo, é o último dia do evento, é pra gente fazer um super encerramento do evento. Se a gente colocar 600 lá na sala, eu vou sortear um montão de coisa. Se não colocar 600, não vou sortear nada, hein? Já ganharam muita coisa já também. Mas se fizerem, a gente vai fazer um monte de coisa legal. Então, galera, todo mundo que tá aí, faz uma forcinha, bota mais 1, 2 aí dentro, que a gente vai bater 600 nesse último dia, para bater o recorde do evento, que era do primeiro dia, vai? No último dia a gente vai bater abertura e encerramento do evento lá na Lua, hein? Por favor, hein? Estamos pedindo uma retribuição, um carinho de vocês, um esforço de vocês. E o agradecimento. Show de bola, galera, no chat hoje. Só comentários pertinentes, interação bacana, um conversando com o outro, super educados. É isso que interessa pra gente. O resto, tudo a gente resolve. Quando tem dificuldade com certificado, tudo a gente resolve. Não é o lugar de fazer isso ali no chat. Ali o chat é legal de fazer isso que nem vocês fizeram hoje. Exemplar todo mundo hoje, galera. Show de bola. Beleza. Valeu, pessoal. Abraço. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Valeu.